Como eu falei para vocês, né? Hoje nós vamos falar sobre fontes. Na verdade, essa questão da fonte é uma matéria que vocês, ao longo aí, né, dos primeiros períodos, vocês já viram. E ela se apresenta, né, a fonte de qualquer direito, de qualquer circunstância, ela se apresenta sempre para a gente poder ter uma identificação, não é isso? Do que a gente está falando em relação àquele tema. Era importante para a gente poder visualizar, né, onde o direito se encontra ou o direito não se encontra. Então, quando nós falamos sobre fontes de uma forma geral, a gente está falando que é justamente o quê? O nascimento, da onde é que tem a origem esse direito ao qual, né, nós estamos retratando. De que forma, né, ele aparece para nós. Como eu falei para vocês, né, na aula, na verdade, na nossa primeira aula que nós apresentamos a disciplina, embora a gente, esse semestre, vai estudar o direito individual do trabalho, nós vamos buscar, né, vamos dizer, subsídios nas fontes do direito coletivo. E o direito coletivo, quando a gente fala nas normas coletivas, que é acordo e convenção coletiva, por exemplo, eles impactam sobremaneira, né, quando nós estamos a falar de um direito do trabalho. Porque ele é criado, né, ele surge, ele nasce de uma relação entre o sindicato e a empresa, ou entre a empresa, né, entre o sindicato ou sindicato e empresa, mas essa relação, ela vai perpassar a condição que ela se apresenta e vai impactar em todos os contratos de trabalho, quer daqueles trabalhadores por categoria, ou quer daqueles trabalhadores que estão vinculados a uma determinada empresa que fechou aquele acordo coletivo. Então, a gente, no direito do trabalho, a gente tem algumas fontes, né, que a gente tem que observar, porque o direito, ele nasce nesse momento, né? Então, ele nasce e, a partir do seu nascimento, vocês já sabem que ele vai ser incorporado, né, ao nosso ordenamento jurídico. E a partir do momento em que ele, então, faz parte do nosso ordenamento jurídico, da ordem jurídica, ele, então, tem uma legitimação de força obrigatória. E, em sendo obrigatório, né, ele passa a fazer lei entre as partes, que, então, deve cumprir na sua integralidade, né, aquilo que foi estabelecido. Se eu estabeleço, né, com o Éder um contrato de trabalho, na verdade, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando, né, uma condição, estou positivando uma norma que tem que ser respeitada entre aqueles sujeitos que criaram aquela condição. Então, neste nascimento, né, nessa origem, nós vamos ver que nós podemos, né, utilizar de algumas fontes que são importantes nesse contexto. Então, inicialmente, antes da gente entrar propriamente na fonte do direito do trabalho, só para vocês relembrarem, né, sobre as fontes, lembrando, né, gente, que cada autor ele tem a sua, vamos dizer assim, a sua própria classificação, tá? Aqui eu vou numa classificação, vamos dizer assim, mais tradicional. E depois nós vamos trabalhar em cima do que um autor que eu prefiro, que eu acho que na visão, para vocês entenderem o tema, fica mais fácil, certo? Então, quanto, né, à origem da fonte, ao seu nascimento, muitos autores dividem ela em material e informal, tá? Quando a gente está falando na matéria, eu estou falando o quê? As leis, né, elas surgem a partir do momento em que nós temos o quê? Os fatos sociais. Não é isso que vocês estudaram lá em Introdução ao Estudo do Direito? A partir daquele fato social, se é um fato social que é relevante, ele então precisa de ser normatizado, né? Ele precisa de ser normatizado
para que, caso, né, aconteça alguma ingerência, alguma infração, a pessoa, então, tenha o seu direito legitimado. Então, quando nós falamos na fonte material, nós estamos falando naquele conjunto de fenômenos sociais, que vão justamente o quê? Eles vão dar a sua contribuição, a sua participação, para que a gente possa ter a formação da matéria do direito. Então, são aqueles elementos que vão servir como substância, né, na criação da norma jurídica e do sistema jurídico vigente. Então, a gente está falando o quê? A gente está falando em matéria. Mas não adianta eu ter apenas matéria. Por outro lado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a exteriorização dessa matéria. Então, quando a gente fala na fonte formal, é quando eu dou forma, né, a esse direito. É quando eu vou, né, exteriorizar, eu vou manifestar o direito, como é que ele vai se apresentar dentro, né, do nosso ordenamento jurídico. Então, ele deixa de ser apenas, né, vamos dizer, um fenômeno, e a partir daí ele é exteriorizado. Tá? Eu costumo brincar que quando a gente fala na fonte material e na fonte formal, a gente pode lembrar, né, numa analogia, claro, né, gente, muito grosseira, de um bolo. Se eu tenho só o material, né, mas eu não junto esse material e transformo ele numa massa que vai virar o bolo, não dou forma a ele sempre vai ser só matéria, tá? Então, aqui para a gente, mais ou menos, né, lembrar, eu tenho a matéria, né, que são os fenômenos, mas para que esses fenômenos eles se tornem, eles sejam exteriorizados de forma que eu tenha realmente a formalização do direito, né, a formalização da lei, ele então tem que ser exteriorizado de alguma forma. Tá? Então, por isso que a gente sempre fala que nós temos, então, as fontes, né, material, por um lado, e, por outro lado, a fonte formal. Tá? Além disso, quando a gente fala aqui na fonte formal, né, ou seja, quando a gente está falando na revelação do direito, na manifestação que ele vai se exteriorizar, que ele vai se apresentar, aí a gente tem, então, as fontes, né, as fontes formais heterônomas e as fontes formais autônomas. Tem diferença entre elas, né? Quando a gente está falando nas fontes formais que são heterônomas, são aquelas que elas vêm advindas, né, das normas que são elaboradas a partir do Estado. Né? Quando ele fala a partir do Estado, ele quer dizer o quê? O Estado ele vem e impõe a norma sem, em tese, né, ou entre aspas, a participação direta desses agentes. Tudo bem que a gente sabe que a lei, né, ela é feita pela sociedade em prol da própria sociedade, tá? Mas é diferente, né? Porque o Estado vem e vai normatizar no geral, tudo bem que é a vontade, né? Vamos dizer, seria a vontade da sociedade, mas nessa elaboração não existiria a participação assim, direta e efetiva daquele agente a quem a norma se destina. Já quando nós estamos a falar das fontes autônomas, a sua criação, né, a sua formalização, a sua exteriorização, ela se mostra a partir do quê? Elaborada ou criada pelos próprios agentes que vão estar envolvidos naquela relação. Exemplo típico que nós podemos usar aí, o que eu acabei de falar agora há pouco, né, são as normas coletivas. Porque quando eu crio uma convenção coletiva entre sindicato patronal e sindicato dos empregados, eu tenho que os próprios agentes que vão ser os beneficiários, né, daquela norma, ou que estão sujeitos, vamos dizer assim, melhor, àquela norma, eles mesmos, né, é que vão regulamentar, eles mesmos é que vão criar aquelas condições que têm que ser observadas por eles próprios. Né?
É diferente lá quando a gente tem, né, a Constituição, por exemplo, quando a gente tem as recomendações das convenções internacionais, né, quando a gente tem a lei é imposta e a gente vai cumprir, né, independentemente, vamos dizer assim, da minha vontade. Não é que nas fontes autônomas a gente não tenha também a obrigação de cumprir, nós vamos cumprir, mas efetivamente, né, quando da sua elaboração, nós participamos efetivamente. Nós ditamos quais são, né, as regras que devem vigir dentro daquela relação. Tá? Então, nessa condição, ela se mostra, né, na sua formalização, na sua exteriorização, de uma forma diferente. Então, tradicionalmente, né, quando a gente fala, então, nas fontes formais, nós falamos das fontes heterônomas e nas fontes autônomas. Okay? Dentro desse contexto, né, nós temos que pensar o seguinte: e no âmbito do direito do trabalho, como é que isso vai vigir? Tá? Como é que isso se apresenta? Mas antes disso, vamos voltar nesse quadro aqui, só para a gente ter, né, uma ideia geral. Tá? Então, colocou lá, ó, fontes materiais e fontes formais. Esse aqui já é de um autor que traz um tanto quanto diferente, mas só para vocês visualizarem no quadro, né? Então, ele fala que lá na matéria, né, eu tenho os fatos econômicos, os fatos políticos, os fatos sociais, porque justamente são os fatores sociais, né, são os fatos sociais que vão dar ingrediente ou vão dar matéria para que a gente crie, né, para que a gente constitua a norma. Tá? Por outro lado, a gente tem, então, a fonte formal. Né? Na fonte formal, então, isso aqui ele está seguindo uma divisão bem tradicional, tá, gente? Na fonte formal, então, como é que a gente se apresenta? A gente tem a fonte de direito interno, ele está falando interno mesmo dentro do nosso ordenamento jurídico, e eu tenho aquela fonte de direito externo, ou vamos dizer assim, de direito internacional, que uma vez que o Brasil, né, tenha interesse e ele ratifique uma norma internacional, até porque o Brasil, fazendo parte, né, da OIT, ele necessariamente, então, tem várias convenções que ele ratifica. Essas convenções, uma vez ratificadas, né, ou também os tratados, né, internacionais, o Brasil tem vários tratados que ele faz parte, né, Tratado Multilateral do Mercosul e vários outros. Esse direito, embora seja um direito, né, que venha do estrangeiro, venha de uma origem internacional, ele é encampado no nosso ordenamento jurídico. E uma vez, então, encampado no nosso ordenamento jurídico, ele, então, passa, né, a vigorar. É uma das fontes que nós podemos nos utilizarmos normalmente, ok? Professora. Oi. Com licença, o Paulo Vitor pediu para a senhora aceitar ele aí na aula. Mas pede para ele entrar de novo, não tem nada para mim. É porque eu fico Tá bom. vigiando. Às vezes você pensa que eu saio da sala, é porque chegou alguém aqui, eles me avisam, entendeu? Não tem Tudo nenhum bem. pedido aqui, tá? Tá. Pede para ele entrar de novo. Quando a gente fala nas fontes, ainda, né, dentro das fontes formais do direito interno, né, a gente viu ali que a gente entra o quê? Nas heterônomas e nas autônomas, né? Então, ele cita, dentro das heterônomas, que tem independente, né, assim, da vontade das partes, que se a gente não participa diretamente, a gente tem a Constituição Federal, a gente tem as leis, inclusive a própria CLT, a gente tem esse monte de medida provisória, por exemplo, que a gente está tendo agora no momento da pandemia, temos os atos administrativos, aqui também entra as normas regulamentadoras, né, do Ministério do Trabalho, a gente tem a sentença normativa, depois eu vou explicar o que é. Temos jurisprudência, temos a sentença arbitral, quando utilizado, né, da arbitragem. E nas autônomas, a gente tem os costumes, o regulamento interno da empresa, a convenção ao acordo coletivo, o contrato de trabalho. Então, esse quadro aqui, gente, quando vocês tiverem dúvidas, deem uma olhada só para vocês se sintonizarem, tá? Essa é
vamos dizer assim, é uma formatação, né, tradicional, mas é uma formatação importante, que ela traz para a gente, né, uma visão geral. Esse aqui sempre, ó, a gente vê que tudo isso aqui é criado, né, pela vontade do agente, né? O agente participou dessa relação, quer no costume, quer no regulamento de empresa, e isso faz lei entre as partes. Agora, voltando aqui para a nossa relação. Professor, Oi. você pode dizer a diferença entre os direitos, acho que é interno, heteronômio e autônomo? É que cortou para mim. Você diz da fonte? Volta um slide. Aqui. Quando a gente está falando na fonte, né, heterônoma, são aquelas que são criadas pelo Estado. Ela se origina, né, ela é formatada pelo Estado diante dos fatos sociais. Então, os fatos sociais relevantes, eles precisam ser normatizados. Então, o Estado, né, vem e normatiza aquela relação. Agora, o agente que vai estar no cumprimento, né, que vai estar imbuído de cumprir essa regra, efetivamente, diretamente, ele não participou. É diferente das autônomas, porque as autônomas, eu participei diretamente dessa relação, né? Quando eu faço, por exemplo, um contrato de trabalho, eu não sou obrigada, na relação que eu falei lá no início da aula, eu contrato o Weber para trabalhar, né, na minha empresa, trabalhar para mim, ele não é obrigado a aceitar, nem se não sou obrigada a contratá-lo. Certo? A gente está estabelecendo uma regra que é diferenciada, é autônoma, eu não preciso fazer uma regra, por exemplo, diferente. Mas no contrato, por exemplo, a gente criou várias regras e uma vez criadas, já que é pela nossa vontade, essa regra ela se incorpora e eu tenho que cumprir. Ok? Ok, obrigada. Bom, a gente chega, eu preciso que vocês guardem esse artigo, que é o artigo 8º da CLT. Só fazendo uma parte aí. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, né, é a regra, é a lei que nós temos hoje para normatizar, né, as relações trabalhistas. Mas a CLT, ela é uma consolidação. Ela não tem, né, a mesma organicidade que nós temos, por exemplo, no direito civil, que a gente tem o Código Civil, que a gente tem no processo civil, né, penal, porque a gente até hoje não conseguiu um código do trabalho. Tá? Então, com isso, o que acontece? A CLT, ela traz no seu bojo não só a legislação, né, que ela tem, que a gente viu que vem lá, né, de velha data, mas ela também tem várias leis esparsas. Por exemplo, se a gente está falando no 13º salário, é uma lei própria. Se a gente está falando em fundo de garantia, é uma lei própria. Se estou falando no repouso, é uma lei própria. Então, ela não tem uma organização, tá? Mas é o que a gente tem. Então, o artigo 8º da CLT, ele vem trazendo para a gente o que a gente deve, né, observar, né, na aplicação do direito. Tá? Então, o artigo diz o seguinte, artigo 8º. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Tá? Então, ele vem trazendo uma regra. Tá? Parágrafo 1º. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Então, aqui, ele já vem pontuando, né, para nós algumas fontes que nós podemos nos utilizarmos para preencher, né,
uma lacuna, por exemplo, que o legislador deixou, para complementar uma lacuna que o legislador deixou. Então, ele diz o quê? Eu posso usar, primeiro eu devo utilizar a regra que está estabelecida como norma trabalhista. Na falta, né, ou na necessidade de complementação, né, a gente vai usar o que foi estabelecido em contrato. Nós também podemos utilizar a jurisprudência, nós podemos utilizar a analogia, né? O que vem ser mesmo, gente, analogia? Que é analogia? Respondam aí. Não, respondam, senão eu tenho que sair daqui. O que é analogia? Analogia é quando você assemelha uma coisa à outra? É quando a gente usa de uma situação análoga, né? Aquela que nós estamos utilizando. É o que você falou, tá? Então, da analogia, eu uso como parâmetro uma outra decisão que eu tenha sobre aquele assunto. É um caso análogo, né? Assim como quando a gente fala julgar por equidade. Equidade aí é igualdade, né? A justiça é igual para todos. Eu tenho sempre que ter como limite o princípio da equidade, o princípio da isonomia, da igualdade. E ele permite também que a gente... Licença, professora. Raiane, tem como desligar o microfone, fazendo um favor? Obrigado, estava atrapalhando. E, então, outros princípios, né, que a gente pode se utilizar. A gente vai ver, talvez daqui, acho que 2 aulas, os princípios. Os princípios do direito do trabalho, gente, é tudo, tá? Eles são, assim, extremamente importantes, porque a gente vai ver que várias decisões que os juízes do trabalho, né, pautam justamente em cima dos princípios. Então, os princípios no direito, o silêncio, assim, ó, pense sempre o seguinte: o silêncio no direito, ele gera direito. Mas o silêncio no direito do trabalho, ele gera muito direito, tá? A gente vai ver isso quando a gente vai estudar os princípios, certo? Assim como usos e costumes. O empregado, no meu contrato com o Eber, ele trabalhava todos os dias até às 6. Mas aí eu comecei a liberar ele na sexta-feira, às 4 horas da tarde. Isso durou lá 2 anos. Simplesmente eu deixei acontecer, né? Ficou usual. Eu depois consigo que ele vai cumprir essa carga horária? Nunca mais. O uso e costume, ele gera lei. Tá? E ele fala, então, que, no caso, o direito comum, né, que eles falam, a gente tem lá o direito civil, por exemplo, o processo civil, né, o penal entra como comum, mas na verdade ele é especial. Quer dizer, aqueles direitos que são fora, né, o direito do trabalho, ele serve como fonte subsidiária. Subsidiária é aquilo que eu posso utilizar, né? Mas visando complementar, mas eu tenho que primeiro ver se eu tenho uma regra específica que vai atender aquela minha determinada situação. Okay? Então, isso foi também uma mudança que veio agora em 2017, né, com a reforma trabalhista. Então, hoje o direito comum ele serve como fonte subsidiária. Parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudências editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Esse parágrafo nós temos, assim, vários, também foi introduzido na reforma de 2017, nós temos vários senões sobre eles, tá? Porque, na verdade, no âmbito também do direito do trabalho, quem mexe um pouco, né, nessa área, vocês devem ter observado que nós temos um problema sério, um problema crasso aí, né? Há uma criação de um monte de direito que não está estabelecido, né? Há uma forma de interpretar muito diferente, às vezes, pelos tribunais. Então, essa mudança do parágrafo 2º, ela visava justamente restringir essas interpretações, tá? Mas isso, vamos dizer assim, está no parágrafo 2º, mas está sob muita discussão e a maioria dos juízes nem sempre, né, dos tribunais, nem sempre estão acatando esta previsão, tá? E o parágrafo 3º tem que, no exame da convenção coletiva,
ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitável o exposto no artigo 104, né, do Código Civil, e balizará a sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. O que acontece? Com a reforma trabalhista, se pretendeu se pretendeu impor que aquilo que foi negociado vale mais do que aquilo que está estabelecido na lei. Isso também está sendo, vamos dizer, objeto de várias discussões junto ao judiciário, porque a gente tem, às vezes, né, alguns empregadores que eles não têm um limite ao tratar ou ao criar, né, regras para os trabalhadores, tá? Então, ele diz que na convenção coletiva, né, ou acordo coletivo de trabalho, quando o juiz fosse analisar, ele tinha que ver só se era agente capaz, forma prevista, né, ou não, defesa em lei. Se não fosse nenhuma condição que fosse violar aquilo que foi estabelecido como vontade pelas partes, ele deveria ser respeitado. Então, a gente também tem, em relação a esse parágrafo, na verdade, esse artigo 8º hoje, ele quase que na sua, né, integralidade, mas principalmente nos seus parágrafos, ele vem sendo objeto de vários entendimentos, de várias discussões em relação a essa forma de interpretar, tá? Então, vejam que aqui a gente vai voltar a falar sobre isso quando a gente falar da aplicação das normas, mas, na verdade, isso aqui é só para vocês verem que a gente pode se utilizar, né, de várias fontes do direito para nós estarmos, né, complementando aquilo que nós temos que, no caso, o juiz tem que decidir, que ao juiz não é dado a alegar nem ignorância da lei, nem que exista, né, ou que, desculpa, ao contrário, nem que não exista uma lei sobre o assunto e que ele deixe de julgar. Ele tem que dar uma decisão. Então, ele pode se utilizar de um desses instrumentos para completar a norma e, assim, ele poder dar a sua decisão. Tá? Bom, especificamente em relação, então, ao direito do trabalho, só para, pelo menos eu penso que fica mais fácil para vocês interpretarem, eu gosto muito do que o professor Pedro Paulo Teixeira Manos apresenta sobre a fonte do direito do trabalho em relação ao seu nascimento. Ele agrupa ela de 3 formas, tá? No final, tá, gente, dá a mesma coisa que a gente já viu lá anteriormente. É só uma forma mesmo de apresentação diferente, né? E de percepção. Então, quando ele fala na origem do direito do trabalho, ele já foca direto, né, no seu nascimento. Então, ele fala que nós temos a fonte de origem estatal, a fonte de origem internacional e a fonte de origem contratual. Então, ele separa dessas 3 formas. Para vocês que muitos ainda não têm, né, não conhecem essa relação de trabalho, eu penso que fica mais fácil da gente compreender. Quando ele fala na fonte de origem estatal, né, então a gente já está falando, são aquelas que se originam, né, emanam da vontade do Estado. O Estado dispõe, o Estado vem e coloca elas como uma base, né, a ser seguida, a ser cumprida por todos. Então, a primeira delas, que a gente sabe que entra como lei maior, é a Constituição Federal. Mas quando a gente estudar lá princípios, vocês vão ver que, para a gente, o princípio da hierarquia das normas, no âmbito do direito do trabalho, ele não funciona. Porque se eu tiver aqui uma fonte de origem contratual, né, um contrato ou um regulamento de empresa que tem um benefício maior do que a Constituição, eu sempre vou aplicar aquilo que é mais benéfico ao empregado, tá? Mas, na sua origem, a Constituição Federal é maior. Então, eu tenho a Constituição, eu tenho as leis ordinárias, eu tenho leis delegadas, complementares, medidas provisórias, decretos e sentença normativa. Guardem aqui sentença normativa, que eu vou falar dela
daqui a pouco. Daqui a pouco eu falo, porque primeiro eu quero explicar para vocês a fonte de origem contratual. Então, essa origem, né, ela se origina, então, por imposição, né, por criação, não é imposição, por criação do Estado. Elas emanam da vontade do Estado. Tudo bem, tá, gente? Que o Estado, ele está ali representando, né, a vontade da maioria. Mas ela está ali circunscrita a atender, né, a todos indistintamente, tá? As fontes de origem internacional, como nós falamos, né, são aquelas regras que vêm, né, de fora, através de convenções ou recomendações que o Brasil, como país membro, aqui no caso, como a gente está falando do direito do trabalho, nos interessa, então, as regras da OIT, né, da Organização Internacional de Trabalho, que foi criada em 1919 pelo Tratado de Versalhes, e o Brasil faz parte como país membro da OIT. Então, neste caso, né, aquelas convenções que o Brasil, por exemplo, assina, erradicação do trabalho infantil, a Convenção sobre Igualdade de Oportunidades, uma vez que o Brasil ratificou essa convenção, aí ela foi, então, incorporada, né, teve a vacatio legis dela lá, terminou, foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico. Uma vez que ela foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico, ela, então, passa a ter que ser cumprida, né, em tese, na sua integralidade. Lembrando que a convenção, uma vez ratificada, ela é obrigatória, e a recomendação na OIT, ela entra como facultativa, é realmente uma recomendação, porque ela não teve 2/3, né, lá na Assembleia que as consagrou, então por isso que ela entra como recomendação. Mas lembrando que eu só posso, ou pelo menos eu só devo, né, porque entre poder e dever a gente tem uma estrada longa. Eu só devo ratificar uma convenção se essa convenção realmente atender, né, os interesses do nosso ordenamento jurídico. Ou seja, se essa convenção não se chocar, né, com o nosso ordenamento jurídico. Porque se houver um choque com o nosso ordenamento jurídico, não devemos ratificar, porque aí a gente vai criar um problema enorme, né? A gente vai ter um problema de que, de repente, Por que o Brasil, por exemplo, ele não ratificou até hoje a Convenção 87 da OIT, que é uma das mais importantes que nós temos sobre o direito coletivo do trabalho, que fala na plena liberdade sindical. Embora o artigo 8º da Constituição, né, ele venha retratando todas as bases da Convenção 87, da OIT, o Brasil não ratificou ainda porque nós, no Brasil, aplicamos o princípio ainda hoje da unicidade sindical, um único sindicato na mesma base territorial. Então, por exemplo, eu tenho um sindicato do comércio em Volta Redonda, base territorial Volta Redonda. Então, eu não posso ter outro sindicato. Aí eu tenho o sindicato do comércio de Barra Mansa. Eu não posso ter outro sindicato do comércio em Barra Mansa. E cada um, então, respeitando, né, a sua base territorial. Ok? Então, o Brasil, embora ele tenha, né, trago todo o arcabouço da convenção, ele não pode ratificar por conta disso. E senão, ele ia, né, contra a nossa Constituição. E a gente sabe que uma lei que vai contra a Constituição é lei inconstitucional. Então, não caberia. Okay? Então, aquelas fontes de origem internacional que, né, são ratificadas pelo Brasil, elas, então, passam a incorporar esse ordenamento jurídico. E o nosso ordenamento jurídico ele é vasto. Tá? E as fontes de origem contratual são justamente aquelas o quê? Que emanam da vontade das partes. As partes é que criam. Criam por quê? Porque eles têm interesse, né? Os interesses aí são dos mais diversos. Eles criam porque eles têm interesse, eles vão ser regrados por aquela norma, então eles querem criar uma condição que estabeleça a sua vontade. Como fonte de origem contratual, nós temos aí o contrato de trabalho, né, o contrato individual de trabalho, porque no contrato individual de trabalho a gente cria as regras, e essas regras têm que ser cumpridas e observadas pelas partes. A gente tem uso e costume.
A gente tem o próprio regulamento de empresa, porque o regulamento de empresa também, né, é criado especificamente por aquelas partes que estão envolvidas naquela relação. E a gente tem, como eu tinha dito para vocês, o acordo e a convenção coletiva. Qual é a diferença entre acordo e convenção coletiva? Quando nós estamos falando da convenção coletiva, o nome já diz, né? O nome soa maior. Convenção. Então, a convenção eu tenho que, de um lado, o sindicato dos empregados, do outro lado, o sindicato das empresas. Tá? Então, sindicato dos empregados representando os empregados e o sindicato patronal representando as empresas. Tá? A gente fala que é sindicato de categoria, né? Econômica, empresa e profissional empregado. Então, quando eles criam essa norma entre eles, né, essa convenção, ela vai vigorar o quê? Todos que fizerem parte daquela categoria, naquela base territorial, eles vão ser beneficiados por essa norma. A norma colocou lá que, independente da hora extra que ele fizer, será sempre paga a 100%. Não vai ser sempre paga a 100%. Coloca lá que as férias, quando ele sair, o abono não vai ser de 1/3, o abono vai ser de 57%. Então, todos terão. Ele abarca todo mundo que tiver, né, que for naquela categoria, naquela base territorial. Então, os sujeitos, né, eles abarcam um número maior de sujeitos envolvidos naquela relação. Já quando nós falamos no acordo coletivo, também é uma forma de negociação, né, coletiva, só que o âmbito de aplicação dela é menor. Por quê? Porque eu estou falando numa negociação que vai ser do sindicato dos empregados, tá certo? Para uma determinada empresa ou para um grupo de empresas. Um exemplo para ficar fácil. Por exemplo, aqui em Volta Redonda a gente tem lá o Cider Shopping. Né? O Cider Shopping, ele tem um acordo coletivo com o sindicato dos empregados no comércio de Volta Redonda, que abrange o quê? Os empregados, né? Aquelas empresas que estão trabalhando no shopping. Então, aquele acordo, ele não vai pegar, né, a convenção, e ele vai pegar, então, esse acordo que é específico para esses empregados que trabalham dentro do shopping. Assim como, por exemplo, o Royal, né? O Royal tem um acordo coletivo com o sindicato dos empregados. Então, ele vai ser válido apenas para os empregados do Royal. A perspectiva da gente fazer, né, um acordo coletivo é que a gente tem a possibilidade de atender melhor, né, ao interesse daquela categoria. Tá? A convenção também, mas principalmente o acordo. Então, a diferença básica, né, entre a convenção e o acordo é justamente os seus sujeitos, a sua aplicação, né? Um é bem amplo, o outro já é reduzido, que é só os sujeitos que fazem parte daquela negociação e não toda a categoria. Por que eu estou dando ênfase aqui na convenção e no acordo? Eu falei que eu ia falar sobre a sentença normativa depois, né? Porque acontece o seguinte, vamos supor que venceu, né, a data base da categoria, tá? E as partes não conseguiram chegar a um novo denominador comum, o que está sendo muito, está ocorrendo muito agora, né, na época da pandemia. Não se está conseguindo ver como é que daria aumento, benefício, então as partes não estão conseguindo chegar a uma convenção ou um acordo, elas não estão negociando, tá? Não está havendo a negociação coletiva. Se não houver a negociação coletiva, né, as partes, então, né, podem fazer o quê? Elas podem ir no juízo, tá? Pedindo ao juiz que substitua essa vontade delas aqui, já que elas não estão conseguindo, né, estabelecer o que deveria vigorar para elas, e essa, então, vontade vai ser substituída pela sentença do juiz. Então, as partes, né, de comum acordo, que o artigo 114 hoje, ele traz para mim uma aberração jurídica, porque eu só posso distribuir um dissídio coletivo, né, se a outra parte estiver de acordo, e depois de eu ter tentado também, eu ter exaurido a negociação, tá?
Então, se as partes exauriram a negociação e não conseguiram chegar a um acordo, uma convenção coletiva, então a gente pode distribuir um dissídio coletivo. O dissídio coletivo, ele já é distribuído em segundo grau, né? Então ele sempre vai ser nos tribunais. E o juiz, quando ele dá a sentença neste processo, esta sentença, ela tem o nome de sentença normativa. O único juiz que tem um poder normativo é a única justiça é a Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ele vai tirar essa vontade das partes aqui e ele é que vai normatizar, então, essa relação entre essas partes. Tá? Então, o dissídio coletivo nada mais é do que uma contenda coletiva, né? Que as partes vão postular aquilo que elas acham. É um processo diferente, porque você entra postulando em nome da categoria o que você entende que é devido, e a outra parte vai contestar dizendo por que ela entende que não, tá certo? E o juiz, ao proferir a sentença, então, ele vai dar uma sentença normativa. Por isso é que a sentença normativa, ela está aqui dentro da origem estatal, né? Porque quem efetiva a prestação jurisdicional é o Estado através do Estado juiz. Então, quem deu a sentença é o juiz, representando o quê? O Estado. Por isso é que a sentença normativa, ela está elencada como de origem estatal, certo? Enquanto nós estamos negociando e nós chegamos a um denominador comum, convenção e acordo, é origem contratual. Nós estamos, é a nossa vontade, nós estamos colocando o que nós queremos. Mas a partir do momento, né, em que o Estado decide efetivando a prestação jurisdicional, aí a gente vai ter uma sentença que se chama sentença normativa. Por isso que ele está aqui como origem. Então, professor, oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Em referente à convenção e acordo coletivo, a senhora está conseguindo me ouvir? Parece que está dando eco. Estou ouvindo. Então, referente à convenção e acordo coletivo, vamos supor que as duas partes não entram num denominador comum. Vamos colocar como exemplo a CSN aí em questão de acordo coletivo. Geralmente, as duas partes não chegam num denominador comum. Uma parte não aceita a outra. E, no caso, quem entra com essa terceira opinião, ou para que as partes cheguem em um acordo, seria o sindicato. Aí depois seria levado dentro de um juizado. E isso se... Olha só, é o que eu acabei de explicar. Você não entendeu. Se as partes estão negociando, CSN e Sindicato dos Metalúrgicos não chegam a uma conclusão, né, eles podem, qualquer das partes, entrarem com um acordo coletivo, com o dissídio coletivo, tá? Esse dissídio coletivo é um processo. Um processo que vai ser entrado lá no Tribunal do Trabalho, aqui no caso, lá no Rio de Janeiro, né? Tribunal da Primeira Região. Ele vai entrar lá no Rio de Janeiro com esse processo, certo? E o tribunal, então, vai decidir se as partes, durante o processo, não fizerem um acordo, o tribunal vai decidir se que vai ficar como, vamos dizer, direito e deveres dos empregados da empresa. Entendeu ou não? Sim, entendi, professor. Obrigado. Só que hoje, como eu falei com vocês, aí é um pensamento não só meu, de vários autores também. O artigo 114 hoje diz que para que eu possa distribuir, por exemplo, o dissídio coletivo, vamos supor que o sindicato queira distribuir, ele tem que ter a aquiescência da outra parte. Aí isso hoje inviabiliza muito o sindicato dos empregados a distribuírem o dissídio coletivo. E lembrando que, gente, uma decisão de dissídio coletivo nunca é boa para o empregado, porque o juiz ele está limitado naquilo que a lei determina. Então, ele não vai dar uma hora extra para você com 100%, com 70%, como você consegue na norma coletiva. Ele vai dar o que está na lei. Está na lei, a Constituição diz o quê? 50%. Então, o dissídio nunca é bom, infelizmente. O juiz julga com base na lei, né? Ah, poxa, mas eu tenho produtividade. Mas produtividade, o artigo 457 da CLT não existe. Então, o juiz não vai dar. Essa parte seria como bonificação, professor? Como assim? Não entendi a pergunta, não. Essa parte que a senhora falou. Tipo assim,
É uma bonificação se fizer na norma coletiva, e dependendo da forma que você for colocar, mas geralmente é um bônus. Porque ela não é prevista em CLT, né? A questão da bonificação. Não. Porque isso Não. é contratante e seus funcionários. Sim. Ah, Política da empresa. Tá ok. Política salarial, tá? Então, gente, assim, de uma forma geral, vocês conseguindo entender esse último quadro aqui, ó, fica mais fácil de vocês verem. Eu estou falando isso no âmbito do direito de trabalho, tá, gente? Por favor. Senão depois vão falar que eu falei isso no penal. Não. Estou falando no âmbito do direito de trabalho. Fica mais fácil para vocês identificarem a norma. Porque a gente, ao mesmo, por exemplo, quando eu estou falando aqui na convenção coletiva e no acordo coletivo, na verdade, eu tenho normas que vão estar aqui dentro que é de origem estatal. A gente só ressaltou. Hoje, eu não sei se alguém aí tem o hábito de ver norma coletiva, né? Se vocês entrarem lá no site do Ministério do Trabalho, Sistema Mediador, vocês vão ver todo acordo de convenção coletiva que estiver vigorando, tá certo? E vocês vão ver que a maioria das normas hoje em dia, elas vêm, na verdade, retratando o que está na lei. Quase tudo o que está na lei. Dificilmente você está tendo um benefício mesmo. Tem empresas, por exemplo, que congelaram esse semestre, né? Esse ano congelou o salário o ano inteiro, deu só um abono, por exemplo, de um salário ou de meio salário. Então, assim, está muito. E nesse momento, principalmente da pandemia, está muito difícil de negociar. Né? Então, gente, quando a gente fala nas fontes, né? As fontes, ela vem justamente dizer para a gente a origem, tá? E a origem é importante. Por exemplo, se a gente vai falar na próxima aula sobre, na próxima, talvez na outra, sobre a aplicação das normas. Quando eu falo, por exemplo, num acordo, numa convenção coletiva, eu tenho que observar, por exemplo, se ela está na validade ou não. Porque se ela não, já perdeu a validade, ou se o empregado ele não está dentro daquela base territorial, eu não tenho como beneficiar ele pela norma. Ele está fora da norma, então não posso aplicar. Por isso que é importante a gente saber essa também, né? A gente saber esse elemento. Porque, por exemplo, você não vai encontrar no direito civil, né, esse poder normativo criando. Você vai ter contratos. Mas aqui não, a gente tem o contrato de trabalho. Mas fora o contrato de trabalho, a gente tem essa forma de negociação que vocês não vão ver em outro ramo do direito. Professora, boa noite. Oi, boa noite. O direito penal ele tem um prazo, o direito civil ele tem um prazo a ser cumprido, e o direito do trabalho também, ele tem um prazo. O que você está chamando de prazo, Rodrigo? Uma suposição. A gente tem vários prazos. Então, uma suposição que hoje saiu uma nova lei que o trabalhador tem direito a 10% de um salário mínimo, porém o contrato dele anterior terminava daqui a uns 5 dias. Esse contrato começa a vigorar junto com essa nova lei ou não? Geralmente é efeito imediato, mas depende. Você sempre tem que ver lá no final da lei quando ela começa a entrar. Por exemplo, a reforma trabalhista foi 3 meses depois. Tem lei que é imediata, tem lei que não. Tem lei que observa a vacatio legis de 45 dias. Geralmente é efeito imediato, mas a gente nunca pode falar que é tudo igual. Sempre a gente tem que olhar lá embaixo. Quando é que ela começa a vigorar? E a partir do momento daí, a gente já vai aplicar de acordo com aquilo que veio a instrução. A norma coletiva, por exemplo, vocês vão estudar que ela entra, a eficácia dela, a efetividade dela, é 8 dias após ela ser postada no Ministério do Trabalho. Antes disso, ela não tem eficácia. Então, um dos problemas que a gente tem no direito do trabalho é que a gente tem várias regras que nós temos que observar. Não existe uma regra única. Entendi, obrigado. Tá certo? Aí você tem sempre que observar, assim como você tem sempre que observar a prescrição. A prescrição no âmbito do trabalho é de 2 anos, né? Do término do contrato. Então, do dia que eu saí, eu tenho 2 anos. Aí eu nunca conto o último dia, né? Um dia antes. E do dia que eu entro com a ação, vai retroagir aos últimos 5 anos. Mas, por exemplo, se eu estou reclamando diferença salarial, ou se eu estou reclamando hora extra, todos os dias que eu não entrar com a ação, eu estou perdendo mais um dia.
Por quê? Porque são verbas de trato sucessivo. Então, todo dia ela vence. Eu esperei 1 ano e 8 meses para entrar. Eu só vou poder reclamar lá 3 anos, né, e 4 meses. Porque esse 1 ano e 8 meses eu já perdi. Quando eu faço o retroagir a 5 anos. Nossa, isso é muito interessante. Entendeu? Isso é muito Assim como o fundo de garantia. O fundo de garantia, por exemplo, a gente tinha 30 anos para reclamar. Aí o tribunal, infelizmente, fez um efeito modelador e hoje a gente caiu na vala comum, 5 anos. Aí a gente tem um monte de empregado que trabalha há 30 anos na empresa, crente que ele podia reclamar depois, e agora ele não vai poder reclamar. Entendi, Porque agora ela deixou de ser trintenária. A Carla está até colocando aí. Todo período de vacância da lei vem estabelecido no final. É regra procedimental, né? Quando a gente. É regra legislativa, né? É o procedimento da legislação. Mais perguntas, gente? Professora, uma pergunta. A senhora falou da dificuldade do acordo coletivo, não do acordo coletivo, do dissídio, no caso, por causa da concordância. Acho que o artigo 114. A senhora poderia repetir essa parte que eu... O que eu estou falando é o seguinte, para você entrar com um dissídio coletivo, antigamente, não consegui chegar em acordo nenhum com a empresa, eu ia lá distribuir o dissídio coletivo e deixava o tribunal. Agora, para que eu possa fazer isso, primeiro que eu tenho que comprovar que a gente tentou exaurir, comprovar que eu fui, por exemplo, tentei reuniões, fui no Ministério do Trabalho, no Ministério Público, tentaram compor e não conseguiu. E segundo que você tem que ter autorização da outra parte para você poder entrar com dissídio coletivo, o que é uma burrice, né? Porque se você está litigando com a pessoa, você não está litigando, não, você está num conflito com uma pessoa, é claro que você vai litigar contra ela. Então, você tem que pedir o amém dela para poder litigar. Para mim, isso é um absurdo, mas, né, a gente está cheio de lei absurda aí, cheio, mas é muita coisa. Muita coisa. E no direito do trabalho, a gente tem um problema. Às vezes, uma lei que fala sobre, por exemplo, a lei da PLR, nas últimas reformas que ela teve, há muito tempo atrás, ela trouxe que era permitido o trabalho aos domingos. O que uma lei que fala em participação, né, em resultado da empresa, tem que falar em trabalho domingo? Alguém vai prestar, tipo assim, atenção? Não, a não ser um advogado que realmente está trabalhando com aquilo. Mas o senso comum foi completamente. É umas coisas assim, de meio de maluco, sabe, gente? Mas a gente tem que trabalhar com isso. Gente, conseguiram entender a fonte? Sim? Sim, professor. Eu vou disponibilizar esse material e eu fiz um material escrito mais completinho para vocês sobre... Porque, como vocês já estudaram fontes, eu parti do pressuposto que vocês já sabem. Por isso que a gente fez só o básico. Mas lá nesse material eu coloquei mais algumas coisas. Ok? Bom, por mim hoje é só. Eu queria que vocês anotassem uma coisa para a próxima aula. Na próxima aula, eu queria que vocês buscassem em algum livro, tá, um conceito de direito do trabalho. Depois eu esqueci de pôr no APA, mas eu vou colocar lá como atividade. E a gente vai debater isso também na próxima aula. Prometo que eu não vou errar o dia, tá? Se eu errar, poderia repetir de novo, professor? Eu quero que vocês busquem um conceito de direito do trabalho, identificando da onde vocês tiveram. O autor, fulano, né? Quem é o autor? Tá ok. Tá bom? Entendido? E esse final de semana eu vou escanear o livro do professor Sérgio Pinto Martins, porque a gente vai fazer uma atividade de sala invertida. Então, eu vou mandar para vocês, vou postar no AVA, né, que todo mundo tem acesso. Aí eu vou pedir para vocês lerem sobre os princípios, porque princípio é uma coisa muito importante. E não adianta eu ficar falando sobre o princípio aqui, que fica parecendo que, sabe, ninguém entende nada. Então, a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer exercícios com a leitura que vocês fizeram, e à medida que a gente for corrigindo os exercícios, a gente vai falando sobre o princípio. E aí, nunca mais vocês vão esquecer.
Professor, e quando a gente faz essa pesquisa, desde a história, o início, raiz ou até o contemporâneo, esse conceito no geral que a senhora quer? Não, em geral, aí você escolhe. Você vai ver que, na verdade, o conceito do direito trabalho é falar que um vai copiando do outro. Eles são muito parecidos. Tá? Um, às vezes, é mais completo, o outro é mais incipiente. Mas aí eu não vou falar agora, porque a gente vai acabar entrando no que eu quero da próxima aula. Entendi. Fernanda, com base em um único autor, tá? Beleza, então, gente? Mais alguma dúvida? Não, professora, somente. Boa noite. Bom, então, assim, a nossa aula de hoje, o que eu tinha programado, é só isso, porque não adianta também eu ficar colocando muito para vocês, senão vocês acabam se perdendo, certo?